Oi, gente! Hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre crença limitante. Quem não tem uma ideia fixa que a gente acredita e que a gente sabe que isso atrapalha a gente, atrapalha as coisas que a gente quer conquistar, e a gente usa para se auto-sabotar e tudo mais, né? E gostaria de eliminar esse pensamento que te atrapalha. Então, eu vou falar um pouquinho hoje sobre isso, tá bom? Gente, a crença limitante, ela é colocada na nossa mente quando a gente ainda é criança, na sua maior parte, tá bom? Então, do 0 ao 12 anos é um momento que a gente tá, assim, com o emocional aberto, a gente tá com várias coisas propícias para a gente aprender na nossa mente, né? Que é o momento que a gente tem assim, aquele salto de aprendizagem e a gente absorve que nem uma esponja todo esse conhecimento e absorve também algumas coisinhas que não são tão legais assim, que é a questão das crenças. Então, o que é uma crença limitante? É aquela ideiazinha que o papai, a mamãe, alguma pessoa que é muito próxima a você, pessoas geralmente que têm autoridade na sua vida são pessoas que colocam crenças em você, tá? Então, uma crença negativa, por exemplo, que você pode ter ouvido na infância, e às vezes não é por maldade, tá bom? Às vezes as pessoas nos amam e elas fazem brincadeiras, e isso fica enraizado na nossa mente. Por exemplo, tem aquela criança fofinha que você fala, nossa, que gordinho, que delícia, deixa eu apertar essa gordurinha, né? Então, o que a criança está recebendo como mensagem naquele momento? Poxa, eu sou gordinho, eu tenho uma gordurinha. E naquele momento, aquilo pode não ser um ponto negativo, só que ela vai crescendo, né? Ela vai crescendo, ela vai percebendo algumas coisas, às vezes ela tem ou não tem, né? Aquela gordurinha que você gostava de apertar. E ela pode até sofrer algum tipo de bullying também, que vai reforçar esse pensamento. Então, a gente vai entender que essas crenças, elas se retroalimentam, ou seja, tudo que acontece na nossa vida, que tem alguma forma da nossa mente fazer um pensamento associativo, ela vai fazer. E ela vai falar, tá vendo? Aquilo era verdade, você realmente é gordinho. E aí, quando você cresce, essa crença ela se transforma, ela vai se modificando e ela vai ficando cada vez mais sofisticada. Então, o que acontece na idade adulta? Essa criança que teve essa crença na infância, o que ela pensa? Eu não consigo emagrecer. Então, essa crença, todas as crenças que a gente tem, elas vão se transformando. Por exemplo, quando você pega a criança, entra com ela em um ambiente, assim, ela fica um pouco retraída, tem pessoas que ela não conhece, ela não sabe o que esperar, aí a mãe logo conclui, ai, não liga, meu filho é tímido, ele é assim mesmo, ele é tímido. Ou seja, você está colocando na mente da sua criança que ela é tímida. O que ela pensa? Poxa, a minha mãe, que é um ser que tem autoridade sobre mim, que me conhece mais do que eu mesmo, está falando que eu sou tímido, logo eu sou tímido. E a criança acredita nisso e cada vez ela fica mais e mais retraída. E quando ela cresce, essa crença se transforma e pode virar um eu não consigo falar em público, por exemplo. Então essa pessoa, né, vai ter dificuldade se ela tiver que apresentar algum tópico, algum trabalho, por exemplo, vai ter dificuldade se ela tiver que se expor, que dar uma palestra. Então ela pode realmente se tornar tímida. Não necessariamente ela era tímida, ela podia estar retraída, né, em algum momento, e por uma associação, né, uma inserção de um pensamento e depois outros eventos da vida dela que ela vai associando e reforçando esse comportamento, ela pode sim se tornar tímida. E essa timidez vai atrapalhar, ela pode perder oportunidades, né, por ter esse comportamento um pouco mais retraído e assim sucessivamente. E ela pode realmente querer tirar, né, isso da vida dela. Então, como que a gente quebra aí uma crença limitante? A gente tem que substituir essa crença com pensamentos positivos. É fácil? Às vezes não. Demora um tempo, a gente precisa fazer um exercício consciente, porque o que acontece com as nossas crenças limitantes? Elas estão enraizadas no nosso subconsciente. Então, quando a gente entra naquele processo automatizado, quando a gente começa a viver nosso dia a dia, a gente tem a maior parte das nossas ações são irracionais, né? Elas são inconscientes, a gente acaba tendo atitudes que são como se fosse uma leiturinha de manual dessas crenças que vão guiando os nossos comportamentos e levando a gente muitas vezes para caminhos que a gente não deseja, né? Então, eu vou dar uns exemplinhos aqui de crença. Então, uma crença negativa, você é incompetente, você não consegue, você é gordinho, você é tímido, enfim, tudo aquilo que as pessoas podem falar para você que não é legal, tá? E, geralmente, a gente lembra muito mais das crenças negativas do que das positivas. Por quê? Porque elas têm forte impacto emocional.
E quando a gente passa uma vergonha, um constrangimento, qualquer coisa que o valha, isso fica registrado na nossa memória de uma forma muito mais forte do que quando alguém fala: ah, você é legal, você é bonzinho, você é capaz, que é uma crença positiva. Não é verdade? E você tem também aquela crença destrutiva. O que é uma crença destrutiva? É muito conhecida como maldição de mãe, né? Quando a mãe fala alguma coisa, aquilo acontece. Então, isso também é uma crença e ela é geralmente a que acontece, tem o efeito mais rápido. Então, quantas vezes você já ouviu a mamãe falar assim: desce daí que você vai quebrar o braço, e a criança cai e quebra o braço. Gente, muito, 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 muito cuidado com a crença destrutiva, tá? A gente escuta assim histórias pavorosas de coisas que aconteceram e que foram ditas antes. E você pensa é uma coincidência, não é uma coincidência, tá bom, gente? Isso tem um efeito psicológico comprovado, tá? Quando a gente foca em alguma coisa, ela acontece. Tem até uma recomendação que eu vi uma vez assim, por exemplo, você vai dirigir na neve. Se porventura você perder a direção do seu carro, não olhe para as árvores. Olhe para um lugar vazio, onde seria um bom lugar para o seu carro parar. No fim, né, do descontrole dele. Porque se você ficar olhando para aquela árvore, você inconscientemente vai guiar o seu carro até aquela árvore e vai bater nela. Ou seja, então assim, cuidado com a crença destrutiva. Ah, mas eu tenho uma crença tal, eu acredito que, sei lá, nenhum homem presta, e muitas vezes eu tive relacionamentos frustrados, eu tenho certeza que nenhum homem presta. Calma, né? Essas crenças são muito perigosas, porque elas fazem generalizações e o que elas fazem em contrapartida? Elas te cortam oportunidades. Por quê? Porque você não vai, você tem medo, fala, eu não, eu vou botar o meu dedo aí nesse fogo, eu vou me queimar. Então, só que assim, geralmente elas não têm fundamento, tá? Por mais que elas se retroalimentam, isso é uma associação, não é porque você teve um relacionamento frustrado, 2 ou 3, que nenhuma pessoa no mundo presta, o mundo é muito grande, muito vasto, muito cheio de pessoas, né? Então, assim, cuidado com a crença. Aí elas vão se transformando. Então, você é pobre, daí dinheiro não é para mim, né? Você tem que trabalhar muito para ter dinheiro. Seu pai me traiu, então nenhum homem presta, e assim sucessivamente. Então, gente, eu vou deixar aqui um exercíciozinho para vocês com muito carinho, para que vocês possam começar a eliminar essas crenças e substituí-las com coisas positivas na sua vida. Combinado? Então, eu vou mandar aqui no grupo do WhatsApp, quem não faz parte ainda do grupo me manda um oi, e aí é assim que eu vou adicionando as pessoas, a gente vai criando essa corrente positiva aí, tá bom? E eu espero que daqui em diante você consiga conscientemente reconhecer as suas crenças, perceber naquele momento, poxa, esse pensamento, ele tem fundamento, tem embasamento? Isso aqui é verdade? Ou eu estou repetindo um padrão, uma crença limitante que eu tenho aqui enraizada na minha mente, tá bom? Um beijo a todos e até o próximo vídeo.